Uma outra ferramenta classificada como metodologia ativa que eu queria apresentar aqui é a sala de aula invertida, que é basicamente uma estrutura direta da lógica das metodologias ativas que eu descrevi aqui logo na introdução, quando eu expliquei como funciona o processo de aprendizagem, lembram? Então a gente tem aquele processo onde o ensino acontece muito na sala de aula e a aprendizagem em casa, e as metodologias ativas visam inverter essa lógica. Pois é, a sala de aula invertida é basicamente isso. Ela foi formalizada e desenvolvida por professores dos Estados Unidos que trabalhavam com aula de ciência, principalmente aulas de química, e que perceberam que usando essa estrutura de inversão de formato, inversão de lógica, eles conseguiram gerar muito mais engajamento dos alunos e aprendizagem muito mais eficiente e significativa. Como é que funciona a proposta? Bom, numa aula tradicional, você tem que, em sala de aula, você vai expor o conteúdo aos seus alunos. E, como dever de casa, você vai deixar a parte mais prática da aprendizagem. Os alunos farão exercícios, ou vão fazer pesquisas, ou vão fazer produção textual. Bom, a sala de aula invertida propõe uma inversão total dessa lógica. Então você vai produzir o conteúdo para o aluno consumir e incentivar esse consumo dele em casa, previamente, e na sala de aula o aluno vai fazer a parte prática da aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou usar de novo um exemplo aqui de ciências, leis de Newton. Eu dou para o aluno alguns vídeos ou um texto sobre leis de Newton para ele assistir ou consumir em casa. E quando ele chegar na sala, ele vai ter que fazer exercícios sobre leis de Newton. E aí, quando ele começar a fazer os exercícios, ele vai começar a ter dúvidas, ou não, né? Mas geralmente tem dúvidas, e ele vai poder discutir essas dúvidas com os colegas e comigo. A proposta da sala de aula invertida é justamente essa, aqui quando o aluno for fazer a parte mais ativa, produção textual, for responder perguntas ou fazer exercícios, é que vão surgir as dúvidas. E nesse momento é muito importante que ele tenha pares, colegas para discutir essas dúvidas e o professor ali orientando o processo para sanar essas dúvidas imediatamente e dar feedbacks instantâneos que podem auxiliar na eficiência do processo. Então você inverte a lógica da sala de aula. Aqui alguns elementos são importantes se considerar. Primeiro que há teóricos dessa metodologia que propõem que o conteúdo que o aluno consuma previamente da sala de aula, tem que ser autoral e alguns até mais extremados dizem que tem que ser videoaula e produzido pelo professor. Eu não concordo com essa ideia, eu não acho que precisa disso tudo. Eu acho que, contanto que você mantenha a lógica do consumo de informação em casa e a aplicação prática é na sala de aula, conta como aula invertida. Então esse consumo de informação ele pode ser uma videoaula sua ou uma videoaula de um outro colega, ou um vídeo que você achou no YouTube, ou não precisa ser vídeo, pode ser um trecho de um livro que você deu para ele ler, um capítulo de livro, pode ser um simulador, um estudo dirigido que você pediu para o aluno fazer com um simulador, para ele poder entender alguns conceitos, e em sala ele vai aplicar aquilo. Então, para mim, e para muitos teóricos que eu sigo, contanto que você mantenha a lógica do consumo de informação, o contato inicial é em casa prévio, e a aplicação prática é na sala de aula, conta como aula invertida. Tem um livro curtinho, muito legal, que conta a história da criação da aula invertida e a sua estrutura fundamental, né? Essa história dos professores de química que eu falei, que chama-se A Sala de Aula Invertida. É muito fácil de acessar também, eu recomendo muito a leitura, eu tenho ele até aqui no meu cenário, que foi um dos primeiros livros de metodologias ativas que eu comprei e adquiri para estudar. É muito bom, eu recomendo muito. Alguns detalhes importantes sobre a sala de aula invertida. O primeiro deles, que é um desafio até na hora de implementar, é como garantir que o aluno vai consumir o material. Porque, por exemplo, você preparou uma videoaula que eles têm que assistir antes de vir para a aula. Como é que você garante que eles vão assistir essa videoaula, que eles não vão chegar na sala e falar, putz, não assisti, o professor esqueci, tive preguiça. Então, tem algumas ferramentas que você pode usar. Você pode usar, por exemplo, uma outra ferramenta chamada ticket de entrada, que é alguma coisa que o aluno tem que trazer para entrar na sala, avaliativo. Então, por exemplo, você pode deixar 2 perguntinhas sobre o vídeo que ele teria que assistir e fala, ó, amanhã para entrar na sala, valendo notinha, valendo um pontinho aí, você vai ter que trazer essas 2 perguntas respondidas aqui, sobre o vídeo. Então, é um dever de casa que ele tem que fazer porque vale nota e você garante que ele fez porque ele vai ter que trazer essas perguntas. Uma outra ferramenta nesse aspecto que você pode usar é uma ferramenta digital muito legal chamada Edpuzzle, que é uma ferramenta que você pode pegar vídeos que você fez ou vídeos prontos do YouTube ou outras plataformas, colocar o vídeo nessa ferramenta
e ir cortando esse vídeo ou inserindo perguntas, e inclusive perguntas matemáticas. Ele tem um editor lá de texto matemático com fórmulas e tal, e pode ser de múltipla escolha, podem ser perguntas abertas ou fechadas, e essa plataforma ela é totalmente incorporada, né, ao Google Classroom, ao Google Sala de Aula. Então, se a sua escola usa essa plataforma, é até mais fácil de você usar e ver quais alunos fizeram, quais acertaram, quais erraram, ter esse feedback prévio antes da sala de aula. Então, você pode criar o vídeo lá para eles assistirem e as perguntas e falar, ó, para a próxima aula, as perguntas têm que estar respondidas. Então, por exemplo, minha aula é quarta-feira. Eu coloquei lá o vídeo na sexta-feira para os alunos responderem. Até terça eles têm que responderem. Eu falo, pessoal, no vídeo tem 2 ou 3 perguntinhas que vocês têm que responder ao longo do vídeo que valem nota. E o prazo se encerra na terça-feira. Terça-feira, 4 da tarde, o vídeo fecha. Então o aluno vai ter que terça-feira fazer essa tarefa, ver o vídeo, responder as perguntas. Na quarta ele chega pronto para aplicar. Então essa é uma forma de garantir que o aluno consumiu o material. Ou seja, pedir para ele produzir algo ou colocar alguma produção associada ao material prévio. Tá? Porque esse é um dos maiores desafios, os alunos chegarem na sala e não terem consumido. Isso também é uma cultura que se cria, tá, pessoal? Então, assim, as primeiras vezes que eu fiz aula invertida, a primeira ou a segunda vez, a maioria dos alunos não tinha assistido. O que eu fiz? Eles não puderam assistir em sala. Eles ficaram na aula fazendo outra tarefa, uma tarefa até um pouco mais maçante. Eu falei, vai ler esse texto e vai responder esse questionário. Ah, mas eu não posso ver o vídeo agora? Eu falei, não, era para ter feito em casa. Então, nessa atividade agora, vocês não vão participar porque vocês não fizeram a primeira parte. Eu fiz isso 1 ou 2 vezes para os alunos entenderem que eles tinham que fazer. Porque se o aluno falar, ah não, se eu não assistir em casa não tem problema, chegou na sala e eu posso assistir o professor, ele vai deixar para assistir na sala. Tá? Isso vai acontecer, pelo menos aconteceu muito comigo. E aí ao criar essa cultura 1 ou 2 vezes, os alunos pegaram um jeito e ao longo do ano eu fiz várias vezes sala de aula invertida funcionando muito bem. Os alunos assistiam o vídeo e chegavam na sala para fazer exercícios. Em física e matemática funciona muito assistir vídeo ou ler um capítulo, chegar na sala e partir para exercício prático, problema prático. Com disciplinas de humanas, funciona muito bem para discussões. Você coloca um vídeo ou um texto para ele ler e na sala você vai promover uma discussão, um debate, uma série de questionamentos. E o que você pode pedir como ticket de entrada é uma pequena resenha daquele vídeo, daquele texto que ele viu, ou também usar o Edpuzzle e adicionar algumas perguntas. Se você se interessou pelo Edpuzzle, você tem um link no material de apoio de uma publicação num blog, no site que eu tenho, que tem um tutorial de como usar. É um tutorial um pouco datado, eu fiz eles há uns 4 anos, a ferramenta mudou um pouco, mas a lógica está lá bem descrita. Ou você pode fazer o nosso curso sobre tecnologias digitais aplicadas à educação, onde a gente trabalha uma série de ferramentas tecnológicas para a sala de aula. Uma delas é o Edpuzzle, tem um capítulo lá inteirinho só explicando sobre ele. O outro desafio é que tipo de discussão você vai promover em sala de aula. Como que você vai conduzir essa discussão, quais questões você vai trazer e assim por diante. A sala de aula invertida eu já apliquei, inclusive em 6º ano. Ela funciona melhor para várias idades. Ela funciona tanto para alunos mais jovens quanto para alunos mais velhos. É só questão de criar essa cultura. Mas funciona muito bem, tá? Eu já usei no 6º ano, no 7º ano e no 3º ano do ensino médio. Em todos os casos funcionou muito bem. Eu recomendo mais também para assuntos introdutórios. Então, assim, são assuntos bem básicos. Por exemplo, eu fui dar princípios da ótica geométrica, que é basicamente uma série de informações que os alunos têm que meio que memorizar e entender para começar a trabalhar a ótica geométrica. Eu dei na forma de aula invertida. Eu tinha uns vídeos gravados já sobre esse assunto, coloquei para os alunos assistirem e em sala promovi ali uma discussão colaborativa e experimental entre os alunos para aplicar o que eles aprenderam nos vídeos e interpretar certos fenômenos, tá? Para mim funcionou muito bem nesse formato, mas aí você pode usar do jeito que você achar melhor. Se você quiser se aprofundar mais nesse formato da aula invertida, eu recomendo a leitura do livro. É um livro super curtinho, super fácil de consumir, mas a ideia central é essa. Você prepara o material de estudo para o aluno consumir antes e você na sala traz problemas e aplicações para os alunos fazerem de modo prático sobre a sua orientação ali de modo mais dinâmico. Funciona muito bem, tá bom?